Então, mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, a esta casa que sempre nos acolhe com muito amor. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e a direção material da casa a essa nova oportunidade de aqui nos encontrarmos nesta noite e podemos repartir com os nossos irmãos aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema, nossa irmã já nos falou, né? É a prece. Até olhei aqui, né? Que tem um quadrinho aqui, né? Ali diz que também o silêncio é uma prece. Então, esse tema, a prece, a Kardec, ao estruturar a doutrina espírita, nos fazer os livros básicos, vai tratar desse tema. Primeiro ele trata na obra básica inicial, o Livro dos Espíritos. Lá na Leis Morais, justamente na Lei de Adoração. Na questão 658, né? Kardec vai falar a respeito da prece, questionando aos espíritos, né, esse hábito normal, comum, que o ser humano sempre fez uso, né, dessa prática, desse comportamento. Às vezes achamos que a prece começou com Jesus. Não. Desde lá do início da humanidade, os povos primitivos, os povos politeístas, todos eles faziam a prece. Elevava o seu pensamento ao ser maior, tentando entender, né, a vida à sua volta. Então, esse hábito de um ser elevar o pensamento ao alto já é um hábito muito antigo. No tempo de Jesus, a gente buscando os evangelhos vê que há várias passagens em que Jesus faz uso da prece. Inclusive, ela explica claramente, cita exemplos, né, de comportamento em relação à prece. E um detalhe também que aprendi vendo na internet, que eu não sabia, né, e eu conheci hoje, essa semana, em que a pessoa, ventilando esse tema, diz que na época de Jesus, o normal, o natural de fazer a prece realmente era em voz alta, em público. Por isso que algumas passagens do Evangelho em que Jesus até realça esse momento e ensina de forma diferente, né? Então nós vamos tratar de algumas questões que estão no Livro dos Espíritos e para melhor compreensão e entendimento da prece também, Kardec, depois dessa obra do Livro dos Espíritos, ele lança o Livro dos Médiuns e mais tarde, na terceira obra, ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. É nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, então, vai dar sequência à ampliação dessas questões que ele ventilou no Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos, na verdade, ele contém 4 livros, né? Essas perguntas de 1019 questões, dividindo o livro em 4 partes, Kardec, então, vai criar essas obras suplementares, complementares, ampliando as questões ventiladas no Livro dos Espíritos, das 1019 questões. E justamente lá na terceira parte, que trata das leis morais, Kardec então vai tratar das leis naturais, das 10 leis, né, que eu não vou falar aqui, mas quem tiver interesse e quiser em casa, né, buscar essa obra e ver quais são as leis, né? E essas 10 leis estão em cima também do Decálogo, né? Basicamente é o Decálogo uma interpretação espiritual, na época de Kardec, né? Uma visão mais clara dos 10 mandamentos. Se a gente observar e comparar as leis naturais com o Decálogo, vai ver que é muito parecido com o que está lá. Kardec teve essa compreensão. E justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra, Kardec deixa para o final, capítulo 27º, né? Em que ele vai dedicar uma boa parte a estudar sobre a prece, ou se quisermos também a oração. Prece
é sinônimo de oração. Mas tem um fato curioso, né? Até eu li em algum lugar dizendo, toda prece é uma oração, mas nem toda oração é uma prece, tem diferença. Mas nós vamos chegar lá. Então eu vou ler aqui, pedir licença para ler um pedacinho de cada texto de Kardec no Evangelho, que primeiro ele nos diz uma coisa muito importante. Eu não sei, né? Cada um tem os seus hábitos. Eu tenho o meu hábito de quando levanto pela manhã, eu faço a minha prece. E não é dizer Pai Nosso que está no céu. Eu faço uma prece, se eu for dizer aqui até eu achei ela interessante, mas é minha. Cada um deve ter a sua, né? Mas ela, eu poderia passar e vocês gostar. Mas eu agradeço a Deus, né? O novo dia que começa. As orientações de esclarecimento que eu recebi, porque eu creio que durante o sono a gente não, né? Quem descansa, quem repousa é o corpo. Eu, espírito, não precisando do corpo de carne, me desprendo dele e me adentro à dimensão espiritual. E vou manter contato com os espíritos desencarnados e encarnados. Então eu vou passear, ou eu vou interagir com o mundo espiritual. Então eu agradeço toda a informação recolhida, os conselhos, as orientações do anjo guardião, desses espíritos que se preocupam conosco. Agradeço a oportunidade de ter feito o bem, peço perdão pelo que deixei de fazer. Isso eu faço sempre, toda manhã quando acordo, é a primeira coisa. E peço amparo e proteção para o novo dia que começa. Claro que quando encerra o dia, o ideal também é a gente agradecer o dia, o bem que realizou, as dificuldades que enfrentou. Nós vamos errar, vamos cair, vamos falhar, vamos. Em comportamento, em atitudes, em pensamentos principalmente. Nós vamos equivocar muito. Inclusive eu me lembro, né, de Santo Agostinho que nos diz, né, conhece a ti mesmo. Então ele deu a forma para a pessoa que se conhecia a si mesma, é que todas as noites ao deitar, a gente fazer uma revisão do dia que passou. Ver onde acertou, ver onde errou e onde errou, tentar no outro dia acertar. Aí nós vamos trabalhando a famosa reforma íntima. E sempre Deus vai nos dar nova oportunidade de reparar os equívocos. Cada dia que começa é uma nova oportunidade. É como a reencarnação. Cada reencarnação é uma oportunidade que Deus nos concede para que nós voltemos ao local onde falimos e comecemos a trabalhar esses equívocos, esses erros. Então é tão importante a prece que nos diz aqui nas instruções dos Espíritos. Eu vou ver até quem é o que nos diz aqui. E foi em Bordeaux. Ele nos diz assim, ó, maneira de orar. Eu só vou ler só o primeiro item aqui, porque ele diz assim, o primeiro dever, hein, de toda criatura humana, independente de crença, de ter crença ou não, o primeiro ato que deve de assinar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. E a gente raramente faz isso. A gente às vezes acorda, né? Questão de quem tem emprego com hora determinado, geralmente sempre acorda em cima da hora, aí não vai ter tempo de fazer a prece. Por isso que no trânsito acontece muitos acidentes, porque a pessoa sai em cima do horário e quer compensar essa distância em velocidade. E aí se complica os outros. Então, se fizesse o hábito da prece, já queria primeiro agradecia e solicitava uma proteção, um amparo do mundo espiritual para aquele direcionamento até o local de trabalho. Com certeza ele iria bem protegido, bem amparado. Não que não fazendo não tenha proteção e amparo, né? Porque Deus não espera as nossas preces para agir, né? A sua misericórdia é muito grande. Foi esperar que nós pedimos, porque pessoas orgulhosas não pedem, nem agradecem. Tem gente que diz que Deus não existe. Então, é difícil. Quase todos vós orais. Aí ele vem com uma puxão de orelha de nós, né? Quase todos vós orais. Mas quão pouco sabem orar. Aí isso é forte. Eu estudei essa semana toda sobre a prece, vi vídeo, tudo isso, eu não sei nada disso. Eu pensei que eu sabia. Eu estou muito além do aquém nessa questão de prece. Eu acho que eu estou mais repetindo palavras. Não estou com sentimentos nela. Então isso me puxou muito. Teve uma época da minha vida que eu era mais assim, compenetrado. Mas
a gente vai, às vezes, relaxando, deixando passar. E isso é muito importante. A prece, segundo os vídeos que eu vi, os textos que eu li, a prece deveria ser como alimento. A gente tem que se alimentar todo dia, então temos que ter o hábito de orar todos os dias. E não é repetir, porque rezar é repetir prece. É diferente. Orar é externar sentimentos. Mas esses sentimentos têm que estar equilibrados dentro de nós. A nossa oração é atendida quando não é feita com rancor, com raiva, com mágoa, com ressentimento. É difícil porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos ainda, né, tentando acertar os passos, né? Então diz assim, mas quão pouco sabe orar? E ele explica por quê. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque disso tendes hábito. É um dever que vos impõe e como dever vos pesa. Então tem gente que faz mais só por obrigação. E a prece tem que ser um ato de gratidão, né? A prece do cristão, do espírita, principalmente, olha só, ele chama a atenção dos espíritas, que todo espírita é um cristão, deveria, né? Ter comportamento cristão, é isso que vai dizer que nós somos cristãos. No momento em que a gente age tentando colocar em prática os ensinos do Cristo, aí nós podemos dizer que eu tento ser cristão. É diferente daqueles cristãos lá do início, né, que davam a vida em nome do Cristo. Esses são os verdadeiros cristãos. Nós ainda temos muita... Será que teríamos esse comportamento de doarmos a nossa vida em defesa dos ensinos do Cristo? A gente não sabe, né? A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne, ou seja, desde que saiu do fenômeno do sono e tomou posse do corpo que estava em repouso. Deve ser o primeiro ato nosso de agradecimento a Deus, a noite que transcorreu em paz, em harmonia, porque tem pessoas que não têm noite de paz, de harmonia, né? Está enfermo, está doente, nem dorme. Tem pessoas que têm insônia e não dormem. Então, cada um tem os seus problemas, né? E se a gente tem essa condição de poder agradecer esse momento de equilíbrio, é muito importante. E agora eu vou pular também para um outro pedacinho aqui que eu acho de suma importância, tudo preparando para nossas questões ali de entendimento do Livro do Espírito. Mas afinal, se eu perguntasse, o que é a prece? O que é a prece mesmo? E os Espíritos nos ensinam aqui no tema que Kardec vai tratar, a ação da prece, transmissão do pensamento. E diz ele assim, a prece é uma invocação. E sabemos o que é invocar, né? No movimento espírita, no início dele, se a gente ler as obras de Kardec, nas reuniões que Kardec fazia na sociedade, se fazia nas reuniões assim que se abria, invocava os espíritos. Sim, era o normal, para dialogar com eles e se informar, se instruir. Se lemos o Céu e o Inferno, lá na segunda parte, todas as comunicações ocorreram através de invocação. E se invocava até espíritos que acabou de desencarnar. Não tinha nem 24 horas. Kardec fazia esses testes, essas experiências, para entender todo o fenômeno do mundo espiritual, principalmente a questão da morte, do desencarno. E interagia com os espíritos de todas as classes, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos em qualidade positiva. A evocação é uma prática comum. Tanto é que os primeiros livros dos médios, os mais antigos, está escrito lá, Manual dos Médios e dos Invocadores. Olha só. Aí no movimento depois dessa ideia que não se deve invocar, não, o Kardec não disse que não pode. Os espíritos podem se manifestar numa reunião mediúnica através da invocação, se você solicitar e dizer o nome, pedir que Deus permita que determinado espírito se manifeste, se comunique, ou se manifestar de livre e espontânea vontade. Ainda diz Kardec nas orientações do Livro dos Médios, o mais seguro seria invocar, porque chama-se a pessoa
Claro, mas o espírito pode me ficar assim, pode se chamar ciclano e um espírito vir se passar. Qualquer espírito. Os espíritos podem mistificar e dizer que são Jesus, são Maria, são José. Isso é muito comum no movimento espírita e no mundo. Por isso que daí o estudo do livro dos médiuns é de suma importância para a gente saber trabalhar com esses assuntos, né? Então a prece é a invocação. Por que é a invocação? Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Esse é o funcionamento da prece. Eu elevo o meu pensamento e o meu pensamento vai em direção àquele ser da qual eu estou solicitando ajuda. E como é que esse pensamento se desloca até ele? Nós sabemos aqui, né, na eletrônica, nos meios de comunicações, que o som se propaga através do ar. Agora, o nosso pensamento, a nossa onda mental, a nossa irradiação, a nossa vibração, ela se desloca através do que Kardec apresentou na doutrina espírita, fluido cósmico universal. Essa matéria primitiva da qual deu origem a tudo que existe no universo, inclusive o nosso corpo perispiritual, que é o fluido mais raro desse fluido principal. Então esse fluido cósmico é o transmissor do nosso pensamento. É por ele que nós, encarnados, dirigimos o nosso pensamento ao nosso anjo guardião, dirigimos o nosso pensamento, achamos que podemos dirigir diretamente a Deus, né, que é um grande... Não funciona assim. Até podemos fazer uma prece direta a Deus, mas ela vai chegar a Deus, vai passar pelos seus intermediários. Né? Há todo um processo de hierarquia. A nossa prece não vai diretamente a Deus. Ela é analisada por espírito, nosso anjo guardião, espíritos que foram responsáveis pela nossa reencarnação, porque eles têm todo o nosso fichário lá. E tem que lembrar também que a gente fazemos prece para as situações que nós estamos vivendo, de dor, de dificuldade, de problemas, e nos esquecemos que no livro dos Espíritos, quando antes de reencarnar, tem lá uns capítulos que falam a respeito. Escolha das provas. Nós escolhemos as provas. Pedimos os testes, as experiências. E elas vão chegar. Em determinada época da nossa vida, a prova solicitada vai vir. E às vezes quando vem, a gente já quer expulsá-la. Por isso que também no Evangelho tem uma passagem lá de um intercâmbio que Kardec entabula com um determinado espírito, que quando passou pela Terra, na época dele, era de uma determinada religião, e ele conseguia, era um médium de cura. Fazia muitas curas. E ele desencarna, e nessa reunião é levado uma menina cega, no qual o objetivo da reunião é que esse espírito que quando encarnado realizava, impunha as mãos e restituía até a vista, a fala, esse espírito é invocado para que possa intervir através da oração, tudo, né, de um trabalho muito bem feito, ele se manifesta. E o objetivo de Kardec, de toda aquela mesa ali, é que ele pudesse auxiliar aquela jovem a voltar a ver. O desejo ela queria, ela ansiava por isso. A família queria, os pais. Então, lembraram-se desse espírito, ele é invocado e é pedido se ele pode, em nome de Deus, em nome de Jesus, restituir, né? Não é que diz, quero que você pode fazer ela ver, não é bem assim, mas ele é trazido para que ele possa ver o que ele pode fazer. E aí ele vai dar uma lição sobre esse momento. Ele vai dizer a lição que chega até nós hoje, que é o nosso grande equívoco quando a gente está enfermo, doente, com a doença, com a dificuldade, é que nós logo queremos afastar, aniquilar, acabar com a dor, com o sofrimento. E ele diz que é o grande equívoco que às vezes as preces não são atendidas. Então ele diz a Kardec e ao grupo, depois ele fala com a jovem, né? Ele vai dar uma lição também para ela. Ele diz que antes de pedirmos a cura imediata, devemos pedir 3 coisas que a gente precisa: paciência, coragem, resignação, para enfrentarmos ou trabalharmos essa dificuldade. Aí, timidamente, ele diz: deveis no final pedir a vossa cura.
E aí depois ele se refere a jovem, né? Diz, minha jovem, você anseia ver, mas deverias agradecer. Bendito aqueles que não veem, mas pode ver com os olhos da alma. Quantas jovens nas suas idades estão perdidas lá fora no mundo, pelos uso do livre-arbítrio e comportamentos equivocados. E vós, com essa cegueira, estáis sempre retida no lar, livre das tentações, dos perigos da vida. Então, essa prova é necessária à tua evolução. Tu solicitou vir sem a visão, a fim de que não caísses mais na tua caminhada evolutiva. É uma prova. Então, às vezes nós queremos logo, né? É igual a história da dor de cabeça. Da dor de cabeça a gente já toma aspirina. Mas a gente não para assim para pensar, por que a minha cabeça está doendo? Aí se a gente começar a voltar atrás, vai ver que foi lá ontem, quando você discutiu com o irmão, com a esposa, com o marido, e saiu batendo a porta. Aquele ímpeto de raiva, de rancor, aquela energia negativa, ela já impregnou, envolveu você e desequilibrou o seu centro de força, gerando no amanhã esse efeito. Então você causou a sua dor. Então você tem que sair daquela faixa. O comprimido ajuda porque ele anestesia, né? O centro nervoso, ele não cura. Dipirona não cura ninguém. Ele bloqueia aquela. Então, ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento e uma glorificação. Então, são 3 situações que nós podemos fazer na prece. Eu vou só dizer aqui rapidamente e voltar e entrar nas questões. Então, na prece, Kardec nos ensina que a gente pode 3 situações: louvar, pedir e agradecer. Qual das 3 nós fazemos mais? Pedir. E tem gente que pede e depois se esquece de agradecer, sabia? Que consegue o benefício e se esquece. Está tão feliz com a situação que aconteceu, né? E ele, quando está vivendo aquela felicidade, porque a felicidade também é passageira, né? Aqui na Terra a felicidade não é momento, é assim, né? É um mundo de provas e expiações, não existe ninguém feliz sempre. Tem momentos de felicidade, porque nós somos espíritos endividados com a lei divina. Nós não temos ainda, né? A felicidade não é deste mundo de provas e expiações. Existe no espaço, no universo, milhares de mundos rotulados de mundos felizes. Aí sim, lá já existe a aurora da felicidade, mas ainda nem é completa. Diz que ainda nos mundos felizes a alma ainda pode titubear e sair daquela posição. Só nos mundos celestes e divinos é que a alma já tem o equilíbrio total. Não tem mais nenhum sentimento imperfeito, né? Já venceu a si mesmo. Já se tornou um co-criador. Já vê Deus face a face. Não que Deus tenha face, né? Mas simbolicamente falando. Então podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar, o senhor pergunta assim, o que é me deu a gente ouve, mas o que é louvar? O que é louvar? Pode dá um exemplo para nós aí, vamos ver. Eu penso que é você se dirigir ao Criador vibrando em gratidão à grandeza dele, tudo aquilo que ele representa, né? Porque ele é o Criador de tudo, é Deus, sim, né? Louvando a vida, Pai, né? A natureza. É o grande Pai. Então é você se dirigir a ele nesse apreço, nessa unção com ele. Viu? Buscando essa sintonia com ele. Então louvar é isso aí, esse é nosso externar, o nosso pensamento em oração, em prece, agradecendo as belezas da natureza, porque tudo é efeito que tem uma causa. E o homem não criou o mar, a lua, o céu, as estrelas. Quem criou foi Deus. Então a minha esposa, às vezes, quando ela chega aqui no posto de saúde do Capivari, ela chega cedo, ali é a parte mais alta aqui entre o Rio Vermelho e os ingleses ali em cima. Quando ela chega ali, o sol está nascendo. Aí ela tira uma foto e diz, olha, que lindo hoje o sol. Então esse gesto já é louvar. Essa admiração pelo sol que está nascendo, né? Esse é um procedimento de louvar. E tem pessoas que, nós hoje, com essa história também do celular,
Como é que nós andamos na rua? A gente nem olha para o céu mais, né? Alguém já viu como é que a maioria ninguém mais olha, tudo assim, já andando na rua, né? Tem dias A gente nem olha nem para o lado, nem para frente, a gente não vê nenhuma beleza natural. Está tão fixo numa matéria que a gente não vê as nuvens, não vê o dia, não, né? Então, quando chove, a pessoa se irrita. Ah, chovendo de novo. Quando está sol, ah, que calor. Isso não é louvar. Então, louvar é dizer, ah, que bom que está chovendo. Porque a chuva tem um propósito. Embora a gente, não, Deus tem controle de tudo. Deus está no controle. Não cai uma gota d'água na terra se não tiver o aval do Criador. E os espíritos que trabalham na natureza, eles é que movimentam esses fluidos da natureza e causam esses recursos em nome de Deus. Nem o terremoto, o maremoto, o tsunami ocorre sem a permissão do Criador. Embora cause dor e sofrimento, é um processo de aceleração do nosso progresso. Se a gente estudar o livro dos Espíritos da Lei de Destruição, vai ver que até a guerra que os homens fazem, ela produz um benefício, acelera a evolução do homem, embora causando dor e sofrimento. E causa também muito avanço da tecnologia. Descobri esse dia, vou passar para vocês, uma coisa que foi inventada na Segunda Guerra Mundial e que nós usamos e adoramos aqui no dia a dia na nossa casa. Do lado do fogão, do lado da geladeira, o que é que tem? Um micro-ondas. Você sabe como é que foi inventado o micro-ondas? Pois é, devemos à Segunda Guerra Mundial. Porque os cientistas militares, eles tinham dificuldade em detectar com antecedência a aproximação de aviões, com recursos que existiam na época. Então, esse processo das ondas que o micro-ondas cria, eles criaram e conseguiram, então, usando o aparelho, detectar a presença através de uma espécie de radar, né? Essas ondas. Então, essas ondas que aquecem o alimento, elas também eram emitidas pela aviação, né? E aí dava de ver antes de chegar. Então, essas ondas, até que um dia um desses caras, sem querer, deixou perto do aparelho determinado alimento e ele foi queimado. E aí ele analisou, o que queimou ele? Não foi o fogo, nada, foi as ondas do aparelho em funcionamento. Aí foi inventado o micro-ondas. Então, mesmo assim, a guerra indiretamente acelerou a invenção. Então, tudo tem um propósito, né? Então, a gente pode louvar, pedir, a gente faz isso o tempo todo, né? E às vezes pedimos coisas que não vamos conseguir, porque Deus sabe de antemão o que é melhor para nós. Às vezes, para Deus, o mal é um bem e o bem é um mal. A gente não sabe. Então, ele tem a visão. Nem tudo que os filhos pedem, os pais dão, porque tem noção do que vai ser feito lá na frente. Então, pedir é um ato, né, um gesto que devemos ter sempre, né? E Jesus até afirmou, né? Tudo que pedirdes, com fé, tendo certeza, né, que sereis atendido. Aí, tudo? Esse tudo aí não é tudo, né? Porque o que a gente pede mais sempre aqui, né, quando está na Terra? Vai só na loteria para ver o que se pede. Todo mundo quer ganhar. Ué. E será que ganha? Sim, alguém vai ganhar. Mas esse alguém ganhar é aquela pessoa que está lá na parábola dos talentos. É o cara que vai receber uma grande responsabilidade. O talento. Dinheiro, né? Simbolicamente, porque tem o talento de outras aptidões, tudo. Talento não é só dinheiro, né? Todos nós que estamos aqui recebemos ao vir para a Terra, na sua reencarnação, esse talento. E esse talento nós estamos dando aqui. Uns de nós está enterrando. Outros está multiplicando, né? Aí é uma análise de cada um. Então, louvar, pedir e agradecer. Mas eu vou fazer umas perguntinhas aqui, só porque o tempo avança. E na questão 658, Kardec então pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? Será que o ato de nós levarmos o nosso pensamento, suplicarmos, louvarmos, pedirmos, agradecermos, todos esses gestos humanos, isso toca o Criador? Mexe com o Pai? Será que Deus precisa do nosso agradecimento, do nosso louvor? É uma coisa para se pensar.
Então, quando se fala na prece, tem que primeiro entender Deus, né? O que é Deus? Aí Kardec aqui no livro pergunta, na primeira pergunta, o que é Deus? Porque nós vamos pedir, agradecer e louvar esse Deus. Então, Deus, responde os Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não existe nesse universo um ser inteligência superior a Deus. E causa primária ou primeira, porque tudo que existe, inclusive o nosso corpo, e nós também, é efeito, que tem uma causa. E essa causa é esse ser incriado. Deus é o ser incriado. Nós somos seres criados. Deus não teve começo nem terá fim. Nós tivemos um começo e não teremos fim. Nós somos então imortais. Não somos eternos. Eterno só Deus, que existe de toda a eternidade, ou a eternidade existe com Deus. Então esse ser, ele criou tudo esse universo, os mundos materiais e nós espíritos, viajantes da eternidade. Então, a prece é agradável a esse ser? E ele responde, a prece é sempre agradável a Deus. Mas qualquer prece, de qualquer jeito, de qualquer maneira, aí eles vão dar um exemplo aqui para nós. Quando é que ela é agradável a Deus? Quando é ditada pelo coração. Porque a intenção é tudo para Deus, para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. Então eu posso recitar aqui agora a súplica de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. É linda a súplica de Cáritas. Mas se eu não sentir cada palavra, cada frase que eu estou externando, essa, por mais bonita que seja, ela não tem alcance nenhum. Ela não sai, ela não se eleva, ela não chega ao Pai. Ela fica aqui, não sai nem, não passa desse teto, simbolicamente falando. Porque tem que ter sentimento. Então dizer a um Pai, e se a gente pegar, qual é a prece mais sintética, assim, que resume todos os nossos deveres para com Deus? É o Pai Nosso. E vocês sabem que essa prece também tem uma curiosidade, né? Acho que todo mundo deve saber. Já ouviram falar em prece dominical? Uhum. Eu pensei que era a prece que fazia domingo. Eu fiz muitos anos a prece. Então, mas por que é dominical? Domino é Deus. Domino significa Senhor, né? Então é a prece que o Senhor ensinou. Que Jesus... Então, o Pai Nosso é a prece que foi ensinada por Jesus. Imagina, por Jesus. Não foi de Cáritas, não foi por Santo Antônio, não foi por ninguém, né? Foi pelo Mestre. Esse que tinha um conhecimento de Deus, uma visão de Deus. É uma prece profunda e que a gente não sabe o valor que ela tem quando é feita com sentimento. Que ali está todos os deveres da criatura para o Criador, inclusive que tudo vai vir para nós se também fizermos o mesmo ao nosso semelhante, né? Perdoa, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Então, Deus só nos atende se a gente também abrir, libertar esses pensamentos, esses sentimentos inferiores que está dentro de nós. Aí sim, a prece de um coração puro vai às alturas. De um coração rancoroso, magoado, guardando mágoa, ressentimento. Não que não, né, possa fazer. Se a pessoa até pode se considerar, Deus, eu sou assim, eu quero mudar. Então, esse desejo de mudar já é um começo. Então, por mais bela que seja, a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a pessoa nesse estágio aí, ela pode orar, reconhecendo as suas imperfeições e pedindo a Deus que lhe dê força, né, através dos bons espíritos, para que ela possa sair, mudar o comportamento, ter atitudes mais nobres, mais elevadas. E nós já passamos por tudo isso. Se hoje a gente se acha bom, a gente já foi muito ruim. Né? Já, estando aqui nesse mundo de provas e expiações, não são boa coisa. Né? Tem uma prece
que Chico recebeu, ela é muito bonita. É o Pai Nosso, mas é o Pai Nosso do Senhor Horta, Monsenhor Horta. Né? Ele diz, ele é o Pai Nosso, mas com a interpretação dele. Então ele diz, né, perdoa nossas dívidas de passados tenebrosos, escabrosos, de passados escabrosos, olha só, escabroso o nosso passado. Não foi bom, não foi bem, né? Não foi belo. Avançando aqui, que já estamos em cima. Qual é o caráter geral da prece? Né? Então, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, se colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor três coisas, já comentei, né? Louvar, pedir e agradecer. E a prece, só a prece, se a pessoa faz sempre prece, torna melhor o homem? Se a pessoa, tem pessoas que vivem fazendo prece dia e noite. Não sai do centro, não sai da igreja, né? Estão sempre lá orando. Todo dia tem a prece no lábio, né? Mas será que tem no coração? Será que a pessoa se torna melhor? Só orar pode fazer-nos mudar? Então a pergunta, a prece torna melhor o homem? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança, tem esse detalhe, né? É mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Então, se você não consegue vencer uma situação, um vício, um problema que você carrega, você solicita na prece um amparo. E Deus envia os bons espíritos para lhe assessorar. Não vão fazer o trabalho de você. Eles não tiram com a mão, né? Eles vão lhe dar. É igual aquela história aqui no Evangelho, e o cara que estava perdido no deserto, sedento, e aí diz, né? Ele pede uma ajuda, mas o Espírito não vem, se materializa, ele traz a água. O Espírito diz na sua tela mental, olha, não desista, siga por esse caminho, tem dois caminhos, siga por esse caminho da direita, que você vai encontrar a resposta. E a pessoa então vai e encontra a água. E se ela tem fé, ela vai agradecer a Deus. Se ela não acreditava em nada, ela diz que boa ideia eu tive de não seguir da esquerda e seguir da direita. Tem pessoas assim, né? Acho que foi a coisa do acaso, mas não é o acaso. Deus está sempre nos assessorando, principalmente nas horas de dor e sofrimento. E é justamente nessa hora que a gente fica até travado, né? Já viu as pessoas no velório, principalmente os que são mais chegados ao desencarnante, eles não têm nem condição de orar. Estão tão abalados, né? Que quem tem que fazer todo o procedimento de prece, de consolo, é quem está fora dessa faixa. Porque ainda é tão forte aquele momento para a pessoa, dentro da fé que tenha, que ela fica, nem se lembra que ela pode fazer uma prece, sair de suportar tudo isso sem desespero. Mas ela se entrega. Então é nessa hora da dor que a gente deveria orar. E para encerrar aqui, que tem mais, né? Então, agora só para encerrar essa que eu falei, que eu joguei meu pensamento ali e não concluí com relação às pessoas que não saem, né, dos ambientes de oração, né? Como ocorre, né, nessa questão, se a prece torna melhor o homem, aí o Kardec diz, mas peraí, tem pessoas que vivem nas casas religiosas, mas no dia a dia, em casa, não muda nada, continua a mesma pessoa, mesmo grosseiro, violento, bravo, ciumento, agressivo. Não era para voltar melhor daquele ambiente, como nós estamos aqui, nós temos que sair daqui melhor do que chegamos, é o objetivo. Pelo menos, né, uma coisinha de nada. Diz assim, como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam, malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas. Por que não ocorre nenhuma mudança se a prece torna melhor o homem? Por que essas pessoas não se modificam? Aí ele diz assim, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está em extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Está bem claro.
Então não adianta dizer sem Ave Maria, sem Pai Nosso, como a gente aprendeu, né, quando era dessa ou daquela crença, que tá tudo muda, Deus passa uma borracha. Não. Essas preces decoradas e repetidas, sem sentimento, sem desejo de reforma, de mudança, de mudar o comportamento, não vai ter valor nenhum. E diz aí para encerrar, né, que a melhor oração é a oração do trabalho. Então a gente trabalhando com amor, fazendo aquela tarefa com amor, já é uma oração. Então eu agradeço a atenção. Teria mais questões aqui, vou trazer outra oportunidade para a gente continuar um pouquinho desse tema. Ele é grande, né? Profundo. Mas nos agradeço a atenção, os pensamentos positivos. E rogo a Deus, a Jesus, que essa paz que emana do alto, né, possa continuar a nos envolver. Materiais, espirituais aqui presentes. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.